Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Gente querida, amada, que Deus continue abençoando grandemente a tua vida. Estamos aqui liberando uma palavra viva ao seu coração e quero dizer a todos que já se inscreveram no canal, minha profunda gratidão. A você que compartilha o nosso canal todos os dias, a você que deixa o seu like, que está sempre cooperando aí, Deus abençoe abundantemente. Queridos, nossa série tem um título chamado Identificação. Sobre esse título nós dividimos vários blocos de 7 reflexões. São 4 blocos de 7 reflexões. Nós estamos trabalhando no terceiro bloco, que tem o tema Para onde vou? Estamos falando de pessoas que muitas vezes se ficam perdidos em uma situação ou outra sem saber o que fazer. Muitas vezes até fazem sem saber o que estão fazendo. Na realidade, eu quero, nesta reflexão, a partir daqui, quero falar um pouquinho sobre um homem famoso na Bíblia chamado Saulo, que também se chama Paulo. Queridos, Paulo e Saulo é a mesma pessoa que tem 2 nomes. E é incrível a história de Saulo. Saulo, ele era uma pessoa muito bem criada, muito bem estudada, e dentro dele ele tinha uma filosofia, ele tinha, amados irmãos, realmente alguma coisa que dizia para ele que ele estava muito certo, que era perseguir a igreja de Cristo. Muito bem. Eu faço uma pergunta e respondo. Por que Saulo perseguia a igreja de Cristo? Porque ele não conhecia a igreja de Cristo. Essa é a primeira resposta. A segunda é porque ele era fiel à sua religião. Então, amados irmãos, se ele tinha ali um decreto que ele tinha que perseguir a igreja, os santos, os irmãos, ele então perseguia dentro dele com uma verdade imensa. Se você for analisar, ele estava totalmente perdido nesse quesito. Amados, muitas pessoas estão perdidas. Eles acham que estão fazendo certo. Eles acham que estão certo. E o grande problema é o nosso achismo. Porque existem tradições que revelam dentro de nós que estamos certos em nossas decisões. Quando você vai ter um encontro real com Deus, você percebe que você não estava certo. Porque aí você vai perceber que com Deus tudo é diferente. Então, o que eu quero observar com vocês nessa reflexão? É que Saulo achava que era certo e fazia com fidelidade, cumprindo seu propósito naquilo que ele achava que era certo. Amados, é a mesma coisa que acontece em muitos quesitos em nossas vidas. Muitas vezes nós achamos, aqui eu estou certo, e a gente segue aquilo e não dá ouvido para mais ninguém. É o que acontecia com Saulo. Até o dia em que o Senhor chegou para fazer uma mudança. Então, se você entende ou pensa dentro de você, você fala, olha, eu estou fazendo algo, eu não tenho certeza se estou certo, mas estou cumprindo aqui um ritual, ou estou cumprindo aqui um propósito, um voto, o pedido do meu pai, da minha mãe, do meu avô, enfim, né? Mas sempre tem uma dúvida, será que eu estou certo mesmo? Será para onde que eu estou indo? Com as minhas atitudes, para onde que eu estou indo? Com meus afazeres diários, para onde que eu estou indo? Sabe, irmãos, existe um testemunho, eu chamo de o testemunho do Criador. O Criador, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito. E dentro do espírito do homem, ele criou algo chamado comunhão. Essa comunhão é uma lacuna que tem dentro do homem, que só é preenchida com a comunhão do divino com o humano. Essa lacuna só é preenchida, amados, com o paterno e o humano. Quando existe essa junção muito forte, então esse local é preenchido.
Quando eu entendo que eu tenho um Deus e que Ele é o meu Pai e que Ele mora em mim, essa lacuna é preenchida. Você sabe por que as pessoas elas ficam procurando alguma coisa para preencher um tal de vazio? É exatamente porque elas não conseguem administrar esse vazio. Esse vazio o humano não consegue administrar. E o humano começa a buscar coisas para preencher esse vazio. E aí, amados irmãos, que dá muito problema. Porque aí o cara procura, por exemplo, a bebida, o cara procura uma série de coisas para tentar preencher esse vazio, e esse vazio nunca é preenchido. Exatamente porque esse vazio foi criado para ser preenchido com a pessoa de Deus. Mas preencher o vazio do nosso espírito com a pessoa de Deus não significa que eu tenho que seguir um dogma humano para preencher esse vazio. Se eu seguir um dogma humano, uma tradição, uma vontade humana, irmãos, eu vou fazer, mas não vou preencher o vazio. O vazio só é preenchido quando de verdade a presença de Deus se torna manifesta dentro desse vazio. Você consegue entender isso? É profundo, mas eu não estou falando de uma religião, de uma religiosidade. Porque eu até falei aqui que a religiosidade não preenche esse vazio. A religiosidade pode preencher uma mente. Porque quando a gente está cheio de religiosidade, a nossa mente fica sossegada e achando que ela está estável devido ao grande conhecimento que ela tem de religião. Porém, o interior continua vazio. Então não há testemunho, não há comunhão do eterno, do paterno, do Deus e do humano, né? Então, queridos, abra o teu coração para esse entendimento. Eu vou agora ler Atos 7:58 e Atos 8:1-3, é o qual vou estar liberando aqui. Atos 7:58 diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O 59. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não consideres o culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. 8:1. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ó Senhor Jesus. O versículo 2 do 8 diz assim: naquela ocasião, verso 1 ainda, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele um grande pranto e lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, nós vemos aqui alusão acerca de Saulo, né? Primeira coisa, nós vemos que está havendo uma morte. E olha que incrível, né? Está havendo a morte de um santo homem de Deus. Estevão era um dos caras muito abençoados. E de repente Estevão, ele discordou de alguma coisa, trouxe uma palavra um pouco mais forte acerca de Deus, e então resolveram matá-lo à pedrada. E a Bíblia diz que quando eles apedrejaram Estevão, eles pegaram o seu manto e trouxeram e colocaram aos pés de Saulo. Saulo recebe o manto, a roupa de Estevão, irmãos, como prova de que ele está consentindo, que ele está concordando com tudo que está acontecendo. Ele estava fazendo isso achando que estava fazendo certo. O grande problema é quando nós achamos que sabemos, achamos que fazemos certo. Saulo achava que estava fazendo certo e que estar ali compartilhando, congratulando até com a morte de um justo, aquilo era uma maravilha, aquilo era muito bom. Então, o achismo, sabe, amados, ele parte da dúvida que está dentro de nós. O achismo parte, irmãos, de uma dúvida: para onde eu vou? Puxa vida, há uma guerra dentro de mim e eu não sei o que fazer. Então eu vou agora fazer o seguinte: já que a minha religião, né, me concorda, já que eu tenho cartas, já que eu tenho autoridade dos grandes para fazer isso, eu vou então consentir a morte de Estevão. Eu vou participar na morte desse aí, porque eu estou acostumado a arrancar as mulheres da igreja,
arrancar da reunião, jogar e levar para a prisão. Então agora eu vou concordar com a morte deste. A falta da presença de Deus faz isso na vida de um homem. O homem, irmãos, que concorda ou está num conluio de matar alguém, de fazer mal a alguém, este homem está totalmente perdido, não sabendo para onde ir. O homem que não sabe para onde ir, ele deseja destruir alguém, ele deseja fazer algo que seja notório. Você pode perceber que as pessoas fazem questão de fazer o mal feito. Quando a polícia chega, eles desafiam a polícia para que o mundo fique vendo toda aquela barbaridade que está acontecendo. Queridos, o que Deus quer fazer é algo diferenciado. Na próxima reflexão, eu vou falar o que Deus fez com Saulo. Esse Saulo, ele era acostumado a fazer isso, ele era habituado a fazer isso, religiosamente, ele fazia tudo mal para os crentes, para os cristãos, e ele achava que estava fazendo certo. Eu não sei como é que é a tua vida. Se você está perdido no âmbito da religião, ou no âmbito da fé, tem pessoas que acreditam em tudo, tem pessoas que têm seus deuses com D minúsculo, eu não sei como você é. Uma coisa eu quero falar para você, a fé é um dom de Deus. A fé não vem do homem, a fé vem da palavra. Quando o homem ouve a palavra, ele obtém fé. E essa fé que vem da palavra, ela é genuína. Ela é uma fé poderosa, é uma fé metanoia, é uma fé que muda, é uma fé que transforma, é uma fé que realiza. Neste momento, talvez, você esteja perdido em alguma coisa na sua vida, mas eu quero dizer que Deus vai nortear você neste momento. Eu vou orar para que Deus esteja norteando a tua vida. Pai, eu abençoo o teu filho e a tua filha, e eu declaro toda a sorte de bênção na vida deles agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, prossegue comigo aí, porque nós continuamos nesse título.